Horário meia-noite e 15 horas, local do Cairo, 22h15 UTC. Passamos a apresentar o seu programa em língua portuguesa pelo Departamento Brasileiro da Rádio Cairo. Caros ouvintes, hoje é sábado, dia 21 de março de 2015. Estamos aqui na sua Rádio Cairo, Rádio difusora da República Árabe do Egito, que transmite na frequência de 15.480 kHz, na banda dos 19 metros. Recordamos que também podem nos sintonizar por via satélite na M7, programa número 8. A nossa equipe de hoje está constituída na apresentação Ismael e na técnica do som Tamer Wakili, e passamos a apresentar a nossa programação para hoje. À meia-noite 17 iniciaremos com a música oriental, à meia-noite 19 resumo das notícias, à meia-noite 20 o Islã, à meia-noite 30 noticiário, à meia-noite 40 5 minutos para o Egito, à meia-noite 45 palestra especial, à meia-noite 50 panorama cultural, seguido por uma canção árabe, há um Egito na internet, há 1h05 as canções da semana, há 1h15 em foco, seguido por uma canção árabe, há 1h25 resumo das notícias, há 1h27 encerramento da emissão. Como sempre, iniciamos com a música oriental. Agora vamos ao resumo do noticiário. O presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi recebeu do seu homólogo indonésio uma mensagem que inclui o convite para participar da cúpula afro-asiática a ser sediada pela Indonésia em abril. O presidente al-Sisi pediu a necessidade de se criar uma sociedade integral no projeto de vilarejos produtores e amigos do meio ambiente. O primeiro-ministro egípcio Ibrahim Mehlab afirmou que o desenvolvimento do Egito é alcançado através de cooperação com os países africanos. O ministro dos Bens Religiosos do Egito, Mukhtar Goma, pediu às organizações internacionais, principalmente o Conselho de Segurança das Nações Unidas, que tomem uma posição decisiva em relação a ofensas religiões.
As forças iraquianas mataram 18 militantes do grupo terrorista Daesh no norte do Iraque. O número de mortos de um ataque na cidade síria de Hasaka subiu para 45. Estas outras notícias irão desenvolver a menos de 30. Agora vamos ao nosso programa habitual, o Islã. Rádio Cairo apresenta Isto é o Islã. Um programa preparado por Saleh Shawadfi, traduzido e apresentado por Nadia Ailem. Boa noite, queridos, e bem-vindos para mais uma edição do Isto é o Islã, um programa que visa citar, discutir os pontos de vista imparciais sobre Islã expressados por intelectuais e buscadores da verdade, muçulmanos e não muçulmanos do mundo inteiro. Aquele que lê o Alcorão, mesmo no caso de não muçulmano, é obrigado a ficar surpreso com a frequente ênfase dos versículos do Alcorão sobre o fato de que Maomé, o profeta do Islã, é apenas um homem, como todos os outros homens. Ele não é nem um anjo, nem um semideus, nem mesmo um ser humano, ele é apenas um homem, com a ressalva de que ele era providencialmente confiado com o Alcorão e a proclamação da Constituição Celestial final para a humanidade, ou seja, o Islã. Numa sentença relacionada à abordagem racional do Islã, o professor Matsukeuchi, do Japão, disse: o Islã prospera na monotonia da vida, é a única religião que sobreviveu aos ataques de tempo. Ensinamentos islâmicos estão aqui, intactos, apenas como foram revelados ao Maomé 1400 anos atrás. E como o Islã é a religião natural, ela tem a flexibilidade necessária para se ajustar às necessidades de pessoas diferentes em idades diferentes. Assim, durante a sua história relativamente curta, o Islã tem desempenhado um papel magnífico no desenvolvimento da civilização humana. Incontáveis são certamente os intelectuais ocidentais que não têm reservas em expressar a admiração deles para a religião do Islã. Doutora Laura Vescia Baglieri, que é uma renomada orientalista italiana, escreve o seguinte testemunho sobre o espírito racional e universal do Islã no seu livro An Interpretation of Islam. A fim de levar os homens à crença no único Deus, o profeta do Islã não iludiu as pessoas com os acontecimentos que se desviam do curso normal da natureza, os chamados milagres. Ele também não os obrigou a manter a calma, usando ameaças celestes que só prejudicam a capacidade do homem em pensar. Ele simplesmente os convidou, sem pedir-lhes para deixar o reino da realidade e considerar o universo e suas leis. Ser confiante da crença resultante no Deus único é indispensável. Ele simplesmente deixou os homens ler no livro da vida. Ele apelou para a consciência íntima do indivíduo e para o julgamento intuitivo do homem. Assinatura Doutora Laura Vescia Baglieri, Itália. Vamos ver agora como o profeta Maomé proclamou, sem a menor hesitação, que ele não tinha acesso ao desconhecido, pois este é um domínio que pertence apenas a Deus. O que é altamente revelador é o fato de que, ao fazer esta declaração da sua
incapacidade absoluta para furar o desconhecido, Mohammed estava ciente de que tal declaração podia ser prejudicial para o progresso da sua chamada. Descrentes exigiam dele algo sobrenatural, como um pré-requisito para lhe dar toda a atenção e atender à sua pretensão de ser profeta. Mas quem conhece o Deus como o Senhor Supremo, certamente vai se apresentar aos seus semelhantes como ninguém, mas um deles, ou seja, um dos escravos de Deus. Isto é o que o profeta Mohammed fez. Poderia haver algo mais verdadeiro? Não. Ele alertou os descrentes do castigo de Deus. E eles lhe perguntaram se ele, na sua capacidade e pretensão de ser profeta, de qualquer forma, fosse informado do tempo desta punição. Bem, a ordem relacionada de Deus ao profeta Mohammed é projetada num texto do Alcorão que lê: eu não sei se o castigo de vós prometido é próximo, ou se Deus irá nomear para ele um termo distante. Ele é o único que conhece o invisível e nem deixa ninguém ser familiarizado com seus mistérios. Esta foi a tradução literal que é obrigada, como já muitas vezes apontamos, a roubar o texto original em árabe da grande parte do seu esplendor e rolamento. Bem, a interpretação autorizada pode ajudar um pouco na nossa leitura dos versos. A vinda corânica de julgamento é certa, mas o tempo exato, relativamente aos nossos padrões nessa terra, ninguém pode dizer. Só Deus sabe disso. Mesmo o profeta de Deus como tal não conhece os mistérios do mundo invisível, exceto na medida em que eles foram revelados a ele pela revelação de Deus. Mistério, o invisível, o despercebido, tem dois aspectos. O invisível é assim como referência a uma pessoa em particular, por causa da intervenção de tempo e espaço, ou circunstâncias particulares, mas o absoluto invisível, o despercebido, o mistério absoluto, o mistério de Deus, é algo que nenhuma criatura pode conhecer ou ver, a não ser na medida em que Deus se revele a ele. E Deus revela as coisas na medida em que são boas para os homens, por meio de seus profetas escolhidos. A hora exata do julgamento ainda não foi assim mostrada, porque não devemos esperar por ela, mas viver como se fosse acontecer neste momento. Entretanto, é a sabedoria providencial que não fez o invisível acessível ao homem. O homem em seu estado fraco seria mais miserável se pudesse ver os segredos do futuro, ou os segredos do invisível, mas as coisas são reveladas a ele de vez em quando, podem ser convenientes para ele, por profetas escolhidos para esta finalidade. Nosso dever é se apegar ao fé. E assim, queridos, chegamos ao final da nossa edição Isto é o Islã, para dar mais explicação e clarificação sobre essa religião maravilhosa. Estiveram com vocês na locução Nádia e na técnica do som Mona. Ao sinal horário meia-noite e 30, hora local do Cairo, 22h30 UTC, passamos a apresentar o seu boletim informativo da Rádio Cairo.
Caros ouvintes, muito boa noite. Vamos começar com o resumo do noticiário. O presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi recebeu do seu homólogo indonésio uma mensagem que inclui o convite para participar da cúpula afro-asiática a ser sediada pela Indonésia em abril. O presidente al-Sisi pediu a necessidade de se criar uma sociedade integral no projeto de vilarejos produtores e amigos do meio ambiente. O primeiro-ministro egípcio Ibrahim Mehleb afirmou que o desenvolvimento no Egito é alcançado através de cooperação com os países africanos. O ministro dos Bens Religiosos do Egito, Mukhtar Gouma, pediu às organizações internacionais, principalmente o Conselho de Segurança, que tomem uma posição decisiva em relação à ofensa às religiões. As forças iraquianas mataram 18 militantes do grupo terrorista Daesh no norte do Iraque. O número de mortos de um ataque na cidade síria de Hassakan subiu para 45. As notícias em detalhes. Al-Sisi, Indonésia. O presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi recebeu do seu homólogo indonésio uma carta que inclui um convite para participar da cúpula afro-asiática a ser realizada em abril na Indonésia. A mensagem foi entregue pelo enviado especial do presidente indonésio para o Oriente Médio e a Organização de Cooperação Islâmica, Alwi Abdul Rahman Shihab, que tinha sido recebido pelo presidente. O encontro teve a presença do ministro das Relações Exteriores egípcio Sami Shukri e o embaixador da Indonésia no Cairo. Al-Sisi, vilarejos. O presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi realizou hoje uma reunião com o ministro da Agricultura, Salahuddin Hilali, e o chefe da Autoridade Geral de Construção e Habitação, Dr. Hussam Din Razki. O encontro analisou os estudos que estão sendo elaborados para implementar o projeto de vilarejos produtores e amigos do meio ambiente e aplicar este modelo no âmbito de um projeto para o cultivo de 1 milhão de acres. O presidente al-Sisi escutou uma explicação sobre as ideias para os vilarejos produtores, cujo modelo inclui uma série, ou seja, uma área residencial e expansiva para caber escolas, unidades sanitárias e serviços básicos. Al-Sisi encontrou. O presidente do Egito ressaltou a importância de aprimorar os valores da solidariedade árabe e reforçar a ação árabe conjunta. A ameaça do terrorismo que tem assolado vários países da região árabe requer mais integridade árabe do que nunca e criar o sistema de segurança árabe para que os países árabes possam lidar com os desafios enormes nessas circunstâncias atuais, afirmou al-Sisi durante um encontro com o secretário-geral da Liga Árabe, Nabil al-Arabi. Por sua vez, al-Arabi declarou que a segurança nacional árabe estará no topo da agenda dos trabalhos da cúpula árabe, já que os riscos e as ameaças encarados pela região são enormes e precisam de ferramentas necessárias para derrotar e exterminar o terrorismo.
Al-Sisi e Al-Nabili também discutiram os últimos acontecimentos na Palestina, Líbia, Síria, Iêmen e Iraque. Mehleb Costa do Marfim. O primeiro-ministro egípcio Ibrahim Mehleb afirmou que o desenvolvimento no Egito será alcançado por meio de cooperação entre as nações africanas e os países do Sul e Sulin. Mehleb expressou-se orgulhoso por sua entidade africana e por participar das celebrações visando a desenvolver a cooperação afro-egípcia, bem como os projetos para alcançar o bem-estar dos irmãos africanos. Em discurso durante a inauguração da ponte Jack Phil na Costa do Marfim, o primeiro-ministro egípcio declarou que este projeto é um dos ambiciosos projetos nacionais que têm sido realizados pelo governo marfinense na área da infraestrutura para alcançar o crescimento econômico no país. Bens religiosos. O ministro egípcio dos bens religiosos, Mokhtar Gouma, pediu hoje às organizações internacionais, sobretudo o Conselho de Segurança das Nações Unidas, que tomem uma posição decisiva e clara em relação à blasfémia às religiões. Gouma também pediu à Organização de Cooperação Islâmica que solicite o Conselho de Segurança das Nações Unidas para emitir uma lei que exige o respeito às religiões, santuários de nações, mensageiros e missões divinas. O ministro afirmou que a liberdade de expressão não significa ofender mensageiros ou religiões. Ele disse que o fato de conceder prêmios a quem ofende qualquer religião aprofunda o ódio entre as nações e incita aos atos de violência, radicalismo e terrorismo. Palestina. O membro do Comitê Executivo da Organização para a Libertação da Palestina, Saeb Erekat, afirmou que os comentários do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu sobre a não criação de um Estado palestino provaram que a Palestina tinha direito de se juntar aos tratados e instituições internacionais. Durante o seu encontro com uma delegação do Parlamento Europeu, Erekat declarou que a comunidade internacional, especialmente os países da União Europeia que ainda não reconheceram o Estado palestino sobre as fronteiras de 1967, com Jerusalém como capital, bem como os Estados Unidos, devem reconhecer imediatamente o Estado palestino para manter a solução de dois Estados. Daesh, Iraque e Síria. As forças iraquianas mataram hoje 18 militantes do grupo terrorista Daesh em Al-Alam e Bij, na província de Salahdin, ao norte do Iraque. Os combatentes tribais também conseguiram matar 3 suicidas de Daesh ao tentarem infiltrar-se no vilarejo de Mazra, ao sul de Beij, onde houve confrontos com os insurgentes do grupo. Na Síria, o número das vítimas do duplo ataque que visou celebrações dos curdos ontem na cidade de Hasaka, ao leste do país, subiu para 45 mortos. Por outro lado, o número das forças do governo e de milícias aliadas mortos durante os confrontos
realizado junto pelo grupo terrorista Daesh nos arredores de Homs e Hama, no centro da Síria, subiu para 83. Iêmen, discurso. O presidente iemenita Abdurrabbu Mansur prometeu combater a influência iraniana em seu país, acusando Teherã de apoiar rebeldes russos no Iêmen. O presidente iemenita também afirmou que ele foi forçado a deixar a capital em Sanaa, controlada pelo grupo xiita, e que a sua transferência para Aden, no sul, ocorreu com o objetivo de encontrar condições estáveis e seguras que permitam que as instituições legítimas exerçam as suas funções e administram os assuntos do país. E assim, caros ouvintes, acabamos de apresentar o boletim informativo da Rádio Cairo. Agora vamos prosseguir com a nossa programação normal. A Rádio Cairo apresenta Cinco minutos para o Egito. Programa redigido por Safia Ismail. Apresentado por Amal Dessouki. Caros ouvintes, bem-vindos a mais uma edição do seu programa semanal 5 minutos para o Egito, no qual destacamos as realizações egípcias mais importantes em todos os campos. Caros ouvintes, com a primeira brisa da primavera e o retorno do verde à natureza, Egito celebrou hoje o Dia da Mãe, uma das lindas festas da família. Neste dia, cada filho dedica à sua mãe um beijo, uma mensagem ou palavra de agradecimento ao grande coração da mãe que lhe cuidou, amou e deu sem troca. A ideia da celebração foi do falecido escritor ou jornalista Ali Amin, que havia proposto o Dia da Mãe pela primeira vez em dezembro de 1955. O começo da primavera, 21 de março de cada ano, foi escolhido como o Dia da Mãe, cujo nome foi ultimamente alterado para o Dia da Família, em apreciação ao papel do pai e demonstração do relacionamento familiar e reverência aos pais. Vale ressaltar que vários eventos artísticos e culturais foram realizados neste mês para celebrar o Dia da Mãe. As atividades incluíram seminário de Lusa de Parro e palestras sobre os direitos da mulher no Islã, assim como a virtude e posição da mãe no Islã. Aproveitamos esta oportunidade para felicitar todas as mães egípcias e as mães em todo o mundo. Eu especialmente desejo Deus que conceda a paz no paraíso para a minha mãe.
Caros ouvintes, em colaboração com os especialistas do Ministério de Antiguidades, a missão arqueológica da Universidade de Pensilvânia chegou à conclusão sobre a causa da morte do rei faraônico Snebkai, fundador da 16ª dinastia, 1650-1600 a.C. Ficou claro que ele havia sofrido ferimentos que resultaram na sua morte durante uma batalha. O ministro de Antiguidades, Dr. Mamdouh Damati, declarou que a missão concluiu estes resultados por meio de um estudo preliminar conduzido no esqueleto do rei, que havia sido encontrado em uma tumba descoberta no ano passado pela missão na zona arqueológica Abydos, na província de Sohag. Caros ouvintes, o Ministério de Antiguidades participou da Conferência Econômica Futuro do Egito, realizada na semana passada, exibindo 15 peças de réplicas arqueológicas produzidas pela Unidade de Maquetas Arqueológicas filial ao Ministério e que narram os principais objetos descobertos na tumba do pequeno faraó, o rei Tutankhamon. Entre as peças exibidas são a caixa do rei Tut e a cadeira do trono real, assim como estátuas de divindades especiais Ptah, Sekhmet e Horus. E assim, caros ouvintes, chegamos ao final do nosso programa, assim como nós para o Egito. Agradecemos muito pela vossa atenção dispensada. Estiveram com você na locução Amel, na técnica de Sonegi, esta rádio Cairo, a radiodifusora da República Árabe do Egito. Senhoras, senhores, muito boa noite. Caros ouvintes, agora vamos apresentar um programa palestra especial sobre o Dia da Mãe. Caros ouvintes, o Egito está celebrando o Dia da Mãe, uma das lindas festas da família em que a batida de corações se encontra quando os filhos estão ao lado das mães, cujo amor e carinho são uma das mais preciosas palavras que difundem o sorriso e atraem a ternura aos nossos corações e dão tranquilidade no íntimo. Nesse dia e com as primeiras brisas da primavera, o escritor e jornalista Ali Amin havia proposto a ideia do Dia da Mãe pela primeira vez em dezembro de 1955, quando ele pediu a necessidade de se marcar um dia em que a mãe é homenageada como sendo um símbolo da continuidade de vida. Foi praticamente decidido que o Dia da Mãe fosse em 21 de março de cada ano, com o começo da primavera no Egito. A ideia da homenagem à mãe é de longa data, pois quando o egípcio antigo esculpia para si mesmo as estátuas, se interessava em fazer o mesmo para sua esposa e filhos, para colocá-las em redor dele. A ideia da maternidade sempre era o objetivo dele e as antiguidades egípcias preservaram-nos a homenagem às mães.
Por esta ocasião, gostaríamos de recordar que houve mães cujos filhos saíram em 25 de janeiro de 2011 e 30 de junho de 2013 para defender os seus direitos à vida digna e exigir a mudança que possa alcançar a justiça social e a dignidade a todas as categorias do povo. Portanto, o sonho egípcio é indubitavelmente as duas grandes revoluções. Nesta ocasião, todas as instituições têm realizado celebrações para honrar as mães egípcias, sobretudo aquelas que tiveram um papel significativo para alcançar o progresso e a estabilidade na sociedade. O Dia das Mães tornou-se um festival que o Egito celebra para expressar o símbolo nobre e demonstrar os aspectos do amor e a apreciação a elas, embora os métodos sejam diferentes. Não resta dúvida de que a intenção da celebração é homenagear a dádiva em todas as formas. Nesta ocasião, recordamos as palavras do grande poeta egípcio Ibrahim Hafez, dizendo: a mãe é uma escola, se ela preparou um povo. E assim acabamos de apresentar a palestra especial sobre o Dia da Mãe. Agradecemos pela vossa atenção dispensada. Estiveram com vocês na apresentação Ismael. Rádio Cairo apresenta Panorama Cultural. Um programa preparado por Safia Ismail e sai ao ar todos os sábados. Caros ouvintes, bem-vindos a mais uma edição do seu programa semanal Panorama Cultural, no qual destacamos as atividades artísticas e culturais mais importantes no Egito e no mundo. Este programa é preparado por Safia Ismail. Caros ouvintes, a 22ª edição do Festival Internacional do Cinema e Artes Infantis do Cairo foi realizada ontem sob o título Sou Virgem e teve a participação de 45 países árabes estrangeiros, dos quais Grã-Bretanha, Holanda, Estados Unidos, Espanha, Rússia, Índia e França, assim como Egito. A edição deste ano contou com a participação de mais de 200 filmes que variam entre filmes novelísticos de curta e longa metragem, filmes documentários e desenhos animados. Além disso, uma parte especial será destinada aos talentos de deficientes e anões. O festival, que durará de 20 a 27 deste mês, reservou um dia para diferentes espetáculos a serem apresentados pelas crianças da Palestina, assim como um programa destinado aos filmes
do diretor palestino Rashid Masharawi sobre o título Criança Árabe e Palestina no cinema de Rashid Masharawi. O diretor também apresentará um filme intitulado Para Yasser Arafat, Melhor Saudação, e em seguida uma película que porta a mensagem de crianças para o mártir do símbolo Yasser Arafat. Essas mensagens vêm de inocência e punição. Caros ouvintes, a criança egípcia austríaca Marwa Weza conseguiu atrair os censos de artistas do painel de júri com o seu quadro A Paz, ganhando a primeira posição do concurso, que contou com a participação de 400.000 concorrentes. Marwa ocupou a terceira posição em nível da Áustria e foi homenageada por uma autoridade do governador de Viena. Ela vai ser homenageada em breve no parlamento austríaco, tornando-se um símbolo e exemplo por qual todo egípcio e árabe na Áustria se orgulha. Caros ouvintes, com o objetivo de mostrar locais de beleza em todas as províncias egípcias, o Serviço Geral de Informação lançou um concurso de fotografia para amadores e profissionais durante o período de 15 de março até o final de abril. O concurso tem como objetivo incentivar os hobbies de fotografia a se interessar por o lindo Egito. Por outro lado, com o objetivo de fortalecer e aprofundar o patriotismo perante as crianças, a Biblioteca Pública de Maadi realizou um seminário cultural e artístico sob o título Amar o Egito, assim como concursos de desenho, pintura e o encontro de poemas sobre a antiga e moderna civilização egípcia e as proeminentes figuras egípcias em diferentes domínios. Caros ouvintes, sob os auspícios do Ministro da Cultura, o Conselho Supremo da Cultura organizou o 6º Fórum Internacional do Romance Árabe no pequeno Teatro da Ópera do Cairo durante o período de 15 a 18 deste mês e teve a participação de 250 críticos e romancistas egípcios e do mundo. Este é considerado um dos mais importantes fóruns científicos realizados na área do romance árabe, já que tem a participação de uma elite de críticos e romancistas. E assim, caros ouvintes, acabamos de apresentar Panorama Cultural, o programa preparado por Sofia Ismail. Agradecemos pela vossa atenção dispensada. Estiveram com vocês na apresentação Ismail e na técnica do som Tamir Wakili. Esta era do Cairo, Rádio Difusora da República Árabe do Egito.
الحب مراكبي عداني على بر حنانك رساني. الحب مراكبي عداني على بر حنانك رساني. ما رحت وجيت وكتير لفيت. ما رحت وجيت وكتير لفيت. ما لقيت زيك حد راني يا أمي يا أمي. انت يا أمي في طريق الصعب جنينة فل. وعشان خاطرك انت يا غالية حبيت الكل. حبيت الفرخة اللي بتندى على كتاكتها وتأكلهم. حبيت العصفورة الطايرة مع أولادها بتعلمهم. وإن وقع العصفور النونو، إن وقع العصفور النونو تمسح جرحه وتشيل همه. تمسح جرحه وتشيل همه وتشيل همه. وابص انا للسماء وادعي ربي ما تحرمهوش من أمه. Rádio Cairo presenta Egito na internet. Um programa dirigido por Mohamed Abdelaziz. Caros ouvintes, bem-vindos a mais uma edição do seu programa semanal Egito na internet. Este programa é preparado por Mohamed Abdelaziz e traduzido por Nadia Faid. Caros ouvintes, a Embaixada Egípcia em Malta participou de um seminário de negócios realizado pela Câmara de Comércio de Malta, marcando o lançamento do Conselho Empresarial Malta Norte da África. O seminário contou com a presença do Ministro da Economia de Malta, Chris Cardona, e o Vice-Ministro da Câmara de Comércio maltinês, juntamente com 70 empresas maltesas e estrangeiras que estavam interessadas em fazer negócios com países do norte da África. Durante o seminário, a Embaixada do Egito expôs os esforços do governo egípcio para impulsionar a economia nacional e aumentar os investimentos no país. O Ministério das Relações Exteriores disse em comunicado. Caros ouvintes, o Ministro do Planejamento, Ashraf Al-Arabi, disse que a taxa de crescimento econômico egípcio aumentou para 5,6% durante o primeiro semestre de 2014-2015. O ministro salientou que esta melhoria é atribuída à continuação da produção e à
recuperação da economia egípcia graças às medidas de reforma realizadas pelo governo durante o período em curso, com o objetivo de melhorar o clima de investimento, reduzindo as taxas de desemprego e prevenindo o aumento de preços. Caros ouvintes, o primeiro-ministro egípcio Ibrahim Mehlab recebeu representantes da companhia canadense e americana Sky Power Company para projetos de energia solar. O ministro da Eletricidade e Energia Renovável, Mohamed Shakri, e o embaixador do Canadá no Cairo, Troy Lulas-Niki, participaram da reunião. O porta-voz do governo, Hussam Kawish, disse que os representantes da empresa apresentaram uma oferta para estabelecer novos projetos de energia no Egito a um custo de 5 bilhões de dólares. Os projetos vão fornecer cerca de 600 megawatts de energia solar, previstas para ser aumentadas para cerca de 3.000 megawatts e irá fornecer cerca de 74,593 postos de trabalho, disse que os representantes, ou seja, disseram representantes da empresa. O primeiro-ministro Mehlab encarregou o ministro de Energia Elétrica para encontrá-los depois da Conferência de Desenvolvimento Econômico em Sharm el-Sheikh para discutir os detalhes técnicos e financeiros para os projetos propostos, disse o porta-voz. E assim, caros ouvintes, já acabamos de apresentar o programa O Egito na internet. Agradecemos pela vossa atenção dispensada. Estiveram com vocês na apresentação Ismael e na técnica do som Tamer. Esta era do Cairo, Rádio Difusora da República Árabe do Egito. Senhoras e senhores, muito boa noite. Rádio Cairo apresenta as canções da semana. Um programa musical preparado por Mariana Samiri, traduzido e apresentado por Magito Abakari. Caros ouvintes, bem-vindos a esta nova edição do nosso programa Canções da Semana. Dedicamos esta edição para celebrar a festa do Dia das Mães, Dia da Mãe Egípcia, que vem sempre no dia 21 de março. A ideia da celebração foi do falecido escritor e jornalista Mustafa Amin e seu irmão Ali Amin, que havia proposto o Dia da Mãe pela primeira vez em dezembro de 1955. Também hoje, o dia 21 de março, celebramos o aniversário do falecido grande compositor Muhammad Abdul Wahab, que apresentou a canção mais famosa nesta linda ocasião. A canção está intitulada A Mãe e a Senhora das Queridas, apresentada por vários cantores egípcios. Hoje vamos ouvir a voz linda da cantora Faiza Ahmed na sua famosa canção sobre a mãe em seu dia. Enviamos beijos, saudades para todas as mães egípcias e desejo de Deus se conceda a paz no paraíso para a minha mãe.
e para todas as mães. ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي. ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي. يا حنينة وكل كتيبة يا ربي خليك يا أمي. يا ربي خليكي يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة حبيبة. ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي. يا حنينة وكل طيبة يا ربي خليكي يا أمي. يا ربي خليكي يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة حبيبة. زمان سهرتي وتعبت وشلتي من عمر ليالي ولسه برضو دلوقتي بتحملي الهم الداني. زمان سهرتي وتعبت وشلتي من عمر ليالي ولسه برضو دلوقتي بتحملي الهم بدالي. انام وتسهري وتبات تفكري. انام وتسهري وتبات تفكري وتصحي من الانام وتيجي تشقري. يا ربي خليكي يا امي يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة وحبيبة. تعيشي ليا يا حبيبتي يا أمي ويدوم برضاك. أنا روحي من روحك انت وعايشة من سر دعاك. تعيشي ليا يا حبيبتي يا أمي ويدوم برضاك. أنا روحي من روحك انت وعايشة من سر دعاك. بتحس بفرحتي قبل اللي نفسنا. بتحس بفرحتي قبل اللي نفسنا وتحس بشكوتي من قبل ما احسنا. يا ربي خليكي يا امي يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة وحبيبة. ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي. يا حنينة وكل طيبة يا ربي خليكي يا أمي. يا ربي خليكي يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة حبيبة. لو عشت
طول عمري أوفي جمايلك الغالية علي، أجيب منين عمري كفي ولاقي فين أغلى هدية؟ لو عشت طول عمري أوفي جمايلك الغالية علي، أجيب منين عمري كفي ولاقي فين أغلى هدية؟ نور عيني ومهجتي وحياتي ودنيتي، نور عيني ومهجتي وحياتي ودنيتي، لو طردت البلاوي دول هديتي، يا ربي خليكي يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة ست الحبايب يا حبيبة، يا أغلى من روحي ودمي، يا حنينة وكل كتيبة، يا ربي خليك يا أمي، يا ربي خليكي يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة. E assim, caros ouvintes, chegamos ao final do nosso programa Canções da Semana. Agradecemos muito pela vossa atenção dispensada, estiveram com você. Na locução Amel, na técnica de Sonegi. Este é a Rádio Difusora da República Árabe do Egito. Senhoras, senhores, muito boa noite. Rádio Cairo apresenta Em Foco, um programa redigido por Marianne Samir, traduzido por Nadia Allen. Caros ouvintes, bem-vindos a mais uma edição do seu programa semanal Em Foco, no qual destacamos as principais manchetes dos jornais egípcios. Entre os nomes em destaques desta semana são a doutora Gadira Al-Gamal. Caros ouvintes, no jornal Al-Ahram lemos a conselheira da dermatologia e presidente da instituição afro-árabe para o tratamento das doenças de pele, a doutora Gadira Al-Gamal, foi recentemente escolhida pela Universidade de Marcon como professora de dermatologia desta universidade italiana. A escolha da doutora Gadira ocorre devido aos seus esforços distintos na área das doenças cutâneas e por reconhecimento de suas proezas científicas ao mudar a forma da tradicional receita médica, adicionando medicamentos fabricados de substâncias naturais do ambiente egípcio. Esta é também uma realização adicionada ao registro da mulher egípcia no domínio científico. A doutora Gadira declarou que um protocolo de cooperação científica foi assinado entre a instituição e a Universidade de Marcon para intercambiar pesquisas e organizar uma importante conferência científica em maio na capital italiana, Roma. Uma elite de
teologistas da União Europeia e dos países bálticos, assim como do Egito, realizará a conferência onde uma experiência egípcia será apresentada para a cura das doenças de pele como tratamentos naturais derivados do ambiente egípcio que não têm efeitos colaterais. Esse tipo de tratamento deu um passo ao curar as doenças cutâneas crônicas como psoríase e tratar a caída do cabelo e o eczema. Registrados nas potências da invenção egípcio-nipônica, todos esses tratamentos são considerados mais um passo e acréscimo à receita das doenças de pele com substâncias naturais e seguras que não têm efeitos colaterais. Caros ouvintes, como parte dos esforços da província de Luxor para manter a história da civilização e recuperar a sua posição como um principal destino turístico e cultural do mundo, foi decidido que sejam estudadas as exigências dos departamentos turísticos, arqueológicos e populares para rever a atual data nacional de Luxor. Um decreto havia determinado a transformação de Luxor em uma província em 9 de dezembro de 2009 como sua data. Eles exigem que 4 de novembro de cada ano seja a data nacional de Luxor, dia que coincide com a descoberta da tumba do rei Tutankhamon. O evento é compatível com a posição arqueológica, histórica e turística de Luxor, especialmente porque a data era considerada como o Dia Nacional por Luxor desde que se separou da província de Quina e ser transformado em uma cidade de caráter especial em 1989 até 2009. E assim, caros ouvintes, acabamos de apresentar em foco o programa preparado por Mariane Samir. Agradecemos pela vossa atenção dispensada. Estiveram com vocês na apresentação Ismael e na técnica do som Tamir Wakili. Esta era do Cairo, Rádio Difusora da República Árabe do Egito. Senhoras e senhores, muito boa noite. حبيبة من ابنك حبيبي اللي ما كانش بإيده لحظة يسيبك أخبارك ايه وحشاني ياما وكلكم وحشني وعاملة البعد عنكم والله غصب عني اخواتي وصحابي وجيراني ناديهم وحياة عينيك سلميلي عليهم اخواتي وصحابي وجيراني ناديهم وحياة عينيك سلميلي عليهم سلميلي عليهم سلميلي عليهم.
amigos ouvintes, agora já estamos na reta final da nossa emissão, mas antes vamos ao resumo do noticiário. O presidente egípcio Abdul Fattah al-Sisi recebeu do seu homólogo indonésio uma mensagem que inclui o convite para participar da cúpula afro-asiática a ser sediada pela Indonésia em abril. O presidente al-Sisi pediu a necessidade de se criar uma sociedade integral no projeto de vilarejos produtores e amigos do meio ambiente. O primeiro-ministro egípcio Ibrahim Haleb afirmou que o desenvolvimento no Egito é alcançado através de cooperação com os países africanos. O ministro dos Bens Religiosos do Egito, Mukhtar Gouma, pediu às organizações internacionais, principalmente o Conselho de Segurança das Nações Unidas, que tomem uma posição decisiva em relação à ofensa às religiões. As forças iraquianas mataram 18 militantes do grupo terrorista Daesh no norte do Iraque. O número de mortos de um ataque na cidade de Hasaka subiu para 45. Este foi o resumo do noticiário 2 da Rádio Cairo. Agora vamos passar a apresentar a nossa programação para amanhã. À meia-noite 17 iniciaremos com a música oriental. À meia-noite 19 o resumo das notícias. À meia-noite 20 o turismo no Egito. À meia-noite 30 noticiário. À meia-noite 40 palestra especial, seguido por uma canção brasileira. À meia-noite 50 egiptologia. À meia-noite 55 canção árabe, o Egito na internet. 1h05 conversando com os ouvintes. 1h15 revista científica, seguido por uma canção árabe. 1h25 resumo das notícias. 1h27 encerramento da emissão. E assim, caros ouvintes, chegamos ao final da nossa programação por hoje. Agradecemos a todos pela atenção dispensada. Estiveram com vocês na apresentação Ismael e na técnica do som Tamero Aquile. Esta é a Rádio Cairo, Rádio Difusora da República Árabe do Egito. Senhoras e senhores, muito boa noite.